Acelere, pede pressa. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Paciência, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Pra perceber, será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei.
E o som tá fechado. Abri aqui, já me avisou. Eu coloquei essa música porque eu tenho conversado com pessoas que estão tão desanimadas, achando que perdeu o ano, que está tudo perdido, e é só um pouco de paciência, porque a vida não para. A vida é tão rara, e aí a gente tem que aproveitar cada momento. Se está difícil, se está menos difícil, mas a vida é dinâmica, ela está aí para nos dar, como um colega falou ontem, né? Essa trave, né, sobre a qual a gente falou no Evangelho essa semana, que essa trave nos sirva de alavanca, né, para nos impulsionar, né, para andar para frente e acreditar que é só ter um pouquinho de paciência, né? Vamos lá. A gente tem hoje estreante na área, Julinha Ferreira. Seja bem-vinda, Júlia, minha querida. Obrigada. Obrigada, tia. Julinha vai ler o capítulo chamado Nota de Paz, do Ideal Espírita. Deixa eu já dividir aqui com a gente. Uma página muito interessante, Emmanuel. Em seguida, o Jorge vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Ele vai ler o item 13, que é continuação do não julgueis para não seres julgados, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, eu vou passar a palavra para a Julinha para ela começar a leitura, fazer os comentários e depois, se alguém tiver alguma observação, a gente abre. Tá bom, Juju? Beleza. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir bem? Sim. Beleza. Vou começar aqui. Nota de Paz, como a Metia falou, do livro... Esqueci o nome do livro agora. Ideal Espírita. E a mensagem é do Espírito Emmanuel. Ouviste oradores inflamados, advogando a causa da paz sobre toneladas de pólvora, e anotaste a presença de supostos vanguardeiros do progresso, solicitando-a sobre montões de ruínas. Esperam-na, fomentando a desordem, e falam dela, dando rifles. No plano maior, os poderosos alinham bombas e os fracos acumulam desesperos. Talvez por isso, em plano menor, muitos adotaram fórmula idêntica. Em sociedade, acreditam que a astúcia vale mais que a honestidade, e no campo individual, aceitam o egoísmo, a afeição do Senhor. Afirmam-se cultores da harmonia, concorrendo às maratonas da discórdia. Prefere-se a indulgência, disputando o campeonato da crítica. Aconselham bondade, acentuando a técnica de ferir. E reporta-se ao mundo, regurgitando pessimismo, como quem segue adiante a engulhos de enxurrada e veneno. A equação de todos esses desatinos será sempre a guerra. Guerra de princípios, guerra de interesses, guerra fria superlotando manicômios, guerra quente esparzindo a morte. Cabes, porém, com a doutrina espírita, a consciência carrega consigo onde esteja o fruto das próprias obras. Não insensarás desse modo o delírio dos que apregoam a concórdia, incentivando o dissídio, a rebelião, a injúria e o desânimo. Trabalharás infatigavelmente pelo bem de todos, aperfeiçoando a ti mesmo e sabendo que caminhas em penhor de tua própria imortalidade, para a exaltação da vida eterna, com a paz verdadeira começando em ti. O que me chamou muita atenção nessa página, né, eu li ela muitas vezes, e o Emmanuel ele chama a gente para uma tomada de consciência, né? E tem muito a ver com uma coerência do nosso discurso, né? Ou seja, o que ele vai falar especificamente? Ele vai falar que não vai adiantar muito
Se a gente tiver ali inflamado naquele discurso, falando de harmonia, falando de paz, e quando a gente agir, né, quando a gente estiver lutando por essa paz, a gente agir de violência, a gente agir em estado de guerra. Ele vai citar outras guerras que não são só as guerras materiais, né, com bombas, enfim. Ele cita a guerra de princípios, guerra de interesses. Eu achei muito importante que ele coloca Guerra Fria e Guerra Quente. Guerra Fria superlotando manicômios e Guerra Quente esparzindo a morte. Quando ele falou da Guerra Fria superlotando os manicômios, eu lembrei de uma coisa que a gente fala muito lá no curso de geografia que eu faço, do soft power. Aquele poder que ele acontece através da manipulação. Ele é um poder, ele é uma violência que acontece não de forma material, não de forma visível muitas vezes, ele acontece no silêncio, né? Ele acontece como se fosse escondido dentro de um discurso, né, que vai fazer com que a gente acredite que o fim é a paz, né, mas vai levar a gente a buscar essa paz através de guerra, né? Fazendo uma analogia. E, por fim, ele vai puxar a responsabilidade para a gente, né? Vai falar que é aperfeiçoando a nós mesmos, né? Que a paz verdadeira ela tem que começar com a gente. Então, se a gente tiver em paz, né, a gente vai conseguir lutar pela paz que a gente quer no mundo, né? Não desvalorizando a luta pela paz no mundo sem conseguir a paz em si mesmo. Mas eu acho que ele quis dizer para a gente que vai ser muito mais fácil, muito mais coerente se a gente conseguir viver em paz nas pequenas coisas em si, né? Ou seja, dentro de casa, nas nossas relações, né? Cuidando dos nossos pensamentos, né? E também vai chamar atenção, a gente vai carregar o fruto das nossas próprias obras, né? Então, o que acontece? Mesmo que a gente tenha um discurso bonitinho, se a gente estiver lá no fundo ainda tendo que aperfeiçoar, ou seja, um pensamento, eu não queria usar esse termo, mas um pensamento maledicente, não misericordioso, né, a gente vai carregar as consequências disso, a gente vai carregar as consequências da nossa falta de coerência. Então, ele chama a gente para prestar atenção nessa coerência. O teu discurso, ele tem sido coerente com o jeito que você está agindo? Né? O discurso das pessoas que você segue e admira tem sido coerente com a forma como eles estão agindo? Ele chama a gente a essa tomada de consciência. Aí foi isso que eu pensei. Muito bom, Júlia. É exatamente isso. Eu acho que a página você fez uma leitura muito bonita e dessa palavra coerência, né? A coerência do teu discurso com os seus atos. Ele está falando de violência, de guerra. Eu lembro de uma charge que eu trabalho com os meus alunos, que a mãe passa pela sala, o menino está assistindo filme de violência, né? Na televisão. Muito empolgado assistindo um filme de violência. E a mãe pega uma sandália e taca na cabeça dele e fala: eu já não falei que eu não quero você assistindo filme de violência? Como é que você, né? No discurso, você não quer que ele assista, a sua prática é bater, tacar uma sandália na cabeça dele. Entendeu? Então, é a coerência realmente do teu discurso com a tua prática. Muito bom, gostei muito. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a página que a Júlia leu, ou sobre o comentário que ela fez? Gostei desse termo do poder invisível, né, do soft power, muito bom. Não sabia que tinha na geografia esse termo. Oi, Jair. Ô, Valquíria. Oi, sou eu. Eu costumo dizer que o homem é produto do meio, né? Então, se você tem a violência como referência em casa, a tendência é de você ser uma pessoa violenta dentro de casa e fora da casa, né? Sempre aprendi isso, que o homem é produto do meio. Grande chance. Obrigada, Jair. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário?
Não? Então, oi, Roberto. Pode falar. A Julia, lendo a página, comentando de uma forma muito legal, veio à minha cabeça as cruzadas, a Guerra das Cruzadas, né? O ser humano, nós temos ainda essa visão de que vamos conseguir a paz com a violência, né? Então, o sujeito tenta submeter todos aqueles que são contrários à sua opinião, à sua forma de pensar, para que, não, eu quero a paz, né? Mas, na verdade, Jesus mostrou que a paz é exatamente o que a Durinha falou. A paz só vai existir quando cada um de nós, individualmente, conquistarmos, né, a paz íntima em nossos corações. Então, é muito interessante. A paz no mundo, não tem aquela música, a paz no mundo começa em mim? Obrigada, Exatamente. Roberto. Ana? Ana Maria? Oi, me ouvem? Sim. Me ocorreu uma coisinha, né? Quando a gente fala de violência, a gente pensa numa coisa tão grande, né? A gente já pensa nas grandes violências. E a gente esquece o quanto a gente é violento quando a gente quer impor as nossas ideias, impor as nossas vontades, impor as nossas opiniões. Como falta misericórdia na nossa fala, na nossa ação, quando a gente se coloca numa posição de eu estou certo e o resto do mundo está errado, né? Então, nessas pequenas coisinhas, né? Porque às vezes fica difícil a gente pegar uma coisa grande e modificar na gente. Mas se a gente prestar atenção, a gente tem pequenas coisinhas que já dá para a gente consertar. Não falo assim do impulso, né? Porque às vezes no impulso, no susto, por reflexo, você reage de uma maneira mais agressiva. Mas quando se tem tempo para pensar, nós aqui, pelo menos nós que estamos aqui, nós temos a obrigação de lembrar do Evangelho e do discurso que a gente faz, né? Porque eu não posso estar aqui discursando uma coisa e estar ali na esquina fazendo outra, né? De jeito nenhum. Isso aí realmente é totalmente contrário à doutrina. A gente retorna ao que a gente discutiu essas semanas, esses últimos dias aí, né? O que é reconciliar-te com o teu inimigo? É reconhecer o direito de opinião dele. Isso é reconciliar. Muito bom. Obrigada, Ana. Juju, faz nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, queridos espíritos amigos que nos acompanham em todos esses cultos, que nos fortalecem tanto, gostaríamos de agradecer por mais uma noite em que temos a oportunidade, mais uma vez, estudar o Evangelho de Jesus, ter contato com essas reflexões que nos remetem à nossa vida, aos nossos atos, que possamos nos enxergar primeiro do que ao outro e que possamos colocar cada dia mais em prática esses ensinamentos para que a gente possa ser fiel a Jesus, para que a gente possa ser leal a Ele, à mensagem, ao esforço de ter vindo até a Terra, né, para distribuir todo esse amor que a gente recebe até os dias de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigada, Júlia. Muito bom. Eu vou passar a palavra para o Jorge, para fazer a leitura do Evangelho. Então, Jorge, seja bem-vindo mais uma vez. Bem. Obrigado. Está me ouvindo bem, Adriana? Que eu estou sem microfone hoje. Estamos sim, Jorge. Tá bom. Então, vamos lá. É o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 13. Vamos a ele. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ele nos ensina que não devemos julgar com a mais severidade os outros,
do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outro aquilo que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. A reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso dos seus semelhantes? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiseres ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quer significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Torne-se alguém culpado daquilo que condena noutrem, é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. Bom, eu acho que essas palavras são do Kardec, né? Porque não tem nenhum espírito assinando aqui, e é um tema bem delicado, apesar que a gente está numa sequência, né? Então, eu dividi em 3 assuntos aqui. O primeiro, que tem aí correlação ainda novamente com o caso da mulher adúltera, né? Esse fantástico caso, volta-se aqui como o princípio inicial da ideia, é que a gente realmente não julgue os outros, né? Mas tem uma palavrinha-chave aqui no primeiro parágrafo, que eu acho que resume bem. Eu fui buscar o significado dela no dicionário, que é indulgência. Aí, no primeiro item aqui que eu descobri, acho que já resume tudo, né? Disposição para perdoar culpas ou erros, clemência e misericórdia. Eu acho que isso aqui já sintetiza tudo que a gente vem conversando, né? Não há outro caminho se a gente não se desarmar. A gente realmente precisa praticar indulgência, né? Para com os outros e para conosco mesmo. Esse é o princípio de começar a amar o próximo, né? De começar a exercer a paciência e tantas outras virtudes que a gente já comentou aqui. Eu acho que esse primeiro parágrafo aí sela toda a discussão do caso da mulher adúltera, né? Como orientação do Kardec. Depois, eu acho que ele começa a fazer uma transição, né? Onde ele coloca 2 motivos, né? 2 motivações para, digamos assim, a reprimenda, né? Vou começar a mudar as palavras aqui agora, né? A reprimenda, a censura, a crítica, ele já vai mudando um pouco as palavras, né? Quando pode ter um propósito único, exclusivo de maledicência e maldade, né? Lembrando que isso vai acarretar mais mal para você do que para aquele que você critica. E o outro, que ele acredita que é viável, é quando a gente... Aí eu vou mudar a palavra aqui, tá? Porque o Kardec usa palavras que eu achei um pouco pesada, como censurar, reprimir. Eu acho que educar, até lembrando dele, né? Se é que essas palavras são dele, se não for, me corrijam aí. Ele, como educador, acho que ele quer dizer educar. É da nossa obrigação, sim, a gente mesmo refletir, se autocriticar, a gente ver um parente, um filho, né? Principalmente no sentido da educação familiar,
a gente perceber que aquele ato não é um ato bom, não está levando a um bom caminho, ou um amigo, ou uma pessoa que se goste muito, se ame muito. Aí eu volto novamente a uma coisa que realmente o Alex me fez refletir, numa fala dele, né? Que quando Jesus comenta com a mulher adúltera lá, se não tem ninguém te condenando, eu também não te condeno. Vai e não peque mais. Não foi a única vez que Jesus falou isso, mas foi a primeira vez que eu pensei que ali tinha uma censurazinha, assim. Tinha um princípio de educação. Mas bem Jesus, né? Muito Jesus, né? Aquele que foi dito também, se eu não me engano, essa semana também, que nós estamos anos e anos-luz de distância ainda, né? De Jesus. Bom, e por último, eu acho que aí o Kardec também sintetiza bem que essa condição de reprimir, de educar, de censurar, uma palavra que a gente quiser usar, agora já pegando as palavras um pouco mais pesadas do Kardec, ela está muito ligada à capacidade moral de quem o faz. Mas, novamente, eu volto a Jesus, porque eu sou apaixonado pelo caso da mulher adúltera, porque Jesus, novamente, poderia ter feito um sermão, poderia ter contado uma parábola, ele poderia ter aproveitado aquela situação para passar um ensinamento, sei lá, que daria um evangelho inteiro, de simplesmente, eu não te censuro, vá e não peques mais. E aí eu vou fechar com uma situação que não pode ser coincidência, se nós somos espíritas, a gente não acredita em coincidência. O Jair várias vezes escreveu aí que a paz só está dentro de nós mesmos, né? E aí eu vou ficar com a frase de uma outra entidade que eu admiro bastante. O príncipe Siddhartha Gautama, o Buda. A paz vem de dentro de você mesmo, não procure a sua volta. E aí uma coisa que o Roberto fala muito também, é a reforma íntima, a gente tem que cuidar da gente, não do outro, né? Esse que é o princípio de uma mudança na sociedade. Se eu não me engano, era o princípio do Confúcio também, né? Primeiro a gente muda dentro de casa, para depois a gente mudar um país. É isso. Muito bom, muito bem organizada a tua fala, em 3 tópicos. Que estudou legal, muito bom, Jorge, ficou bem didático. Muito bom. Alguém gostaria de comentar o que o Jorge falou? Essa questão da autoridade moral é tudo, né? Falou agora no final, a autoridade moral de Jesus, né? Você criticar, se você não tem autoridade moral, como é que você vai criticar o outro? Censurar. Se você me permite uma fala ainda sobre autoridade moral, Sim. Estudando a vida de São Francisco de Assis, toda vez que perguntava a ele o que fazer, ele falava assim, o que está escrito no Evangelho? Então, é isso que a gente vai fazer. É isso aí. Muito bom. Alcides, meu querido. Alcides? Alcides? Acho que a Júlia está desesperada ali, querendo falar, fazendo um monte de sinalzinho. É que o Alcides está com a mãozinha. Isso. Ô, Adriana, Fala, e boa noite a todos. A palavra julgar, como a palavra criticar, ganharam uma conotação extremamente negativa. Julgar é analisar. Criticar é analisar. Preste bem atenção que quando você faz uma admoestação ao filho, quando você adverte um filho, você está analisando. O que não quer dizer condenando. São coisas diferentes. As palavras, às vezes, ganham um peso, o sentido denotativo e o sentido conotativo mudam o que a palavra representa. Então, a questão da educação, que é o objetivo principal de toda a estrutura do Evangelho, a educação do pensamento, do sentimento, para que daí possa nascer as atitudes generosas e porque você se educou, você traz a paz consigo. Então, o que observa? No sentido que a gente coloca a palavra julgar e analisar, você tem 2 problemas. Ou você se coloca acima, ou você se coloca abaixo. Quando você se coloca abaixo, a inveja, o despeito, a projeção da sombra, que a Joana de Ângeles tanto fala. O atirar a pedra não significa necessariamente pegar a pedra física e jogar no outro.
é você projetar sua sombra interior no outro. Então, essas coisas é que precisam ser analisadas. Você, Adriana, enquanto professora, você tem que ter um senso crítico de análise, de julgamento das suas aulas e da turma com a qual você está trabalhando. Então, a gente precisa tirar esse peso pejorativo, porque ninguém aprende sem comparação. Nas limitações que temos, nós só temos uma maneira de aprender: comparação. E essa comparação e essa educação vem dos exemplos. Quando eu tomo Jesus como meu exemplo, quando eu tomo Kardec como meu exemplo, quando eu tomo Buda, quando eu tomo Krishna, Mahatma Gandhi, modelos de comparação. E é isso que os grandes líderes espirituais da humanidade, em todos os tempos, vieram ser o padrão, a referência que nós todos necessitamos. E quanto pais encarnados, como eu posso educar se eu não me educo? E a Repare importância... que eu não estou falando de escolaridade e de instrução. Eu estou falando de educação. Oi. A importância de nós, enquanto professores, como servimos de modelo, né, para os nossos alunos. Sim, exatamente. Quantos professores serviram de modelo para a gente, né? Exatamente isso. Então, sem padrão, sem referência, ninguém cresce, ninguém aprende. Verdade. E a gente precisa de referências, de padrões. Você está entendendo? Então, se eu não sou, eu enquanto pai, não sou o padrão para o meu filho, como é que fica a minha família? Perfeito. Mas para eu ser o padrão para o meu filho, eu tenho que conquistar a admiração dele. Porque respeito nasce da admiração. A gente ainda confunde educar com pôr medo. Medo do escuro, medo do bicho-papão, medo do rato, medo da barata. É isso que a gente chama de educação. Porque a gente projeta a nossa sombra. Entendeu? As palavras ao longo da semana, todos os estudos têm sido magníficos e eu agradeço a todos pela oportunidade que estão me dando de aprender e de refletir. A profissão de professor. Agradecemos a tua presença aqui todos os dias conosco. Então, muito obrigado a vocês todos, porque as reuniões estão maravilhosas. Parabéns. Você é lindo. Duda, você queria falar, fofa? Você estava assim? Não? Então tá. Não, eu estava só tentando chamar a atenção do Alcides para ele ligar o microfone. Tá. Temos Roberto e depois o Mário, então? Roberto? Uma coisa é esse trecho aqui do Evangelho nos leva, né, a uma reflexão interessante, né? Quando que nós estamos julgando, né, simplesmente de uma forma negativa, ou quando nós estamos agindo para efetivamente ajudar aquela pessoa, feito diz aqui também. Então, essa é uma reflexão, né, que eu estou aqui fazendo, porque lendo, né, esse assunto aí com outros autores, a gente vê que o que mais nos incomoda, o que nós mais julgamos e criticamos no próximo, é o que eles chamam de projeção. São as nossas características que nós escondemos, que nós tentamos esconder e omitir, e a gente vendo aquilo em terceiro nos incomoda. Então, é muito importante, né, que a gente se policie e, quando a gente vai se manifestar em relação a alguma coisa que a gente acha que está errado, eu acho que nós temos que tomar uma preocupação muito grande em fazer de forma que possa ser produtiva. Aquela pessoa receba, não se ofenda, e receba aquela, vamos dizer assim, aquela informação, aquelas palavras, como um material que ele precisa refletir, não de forma, vamos dizer assim, irritadiça, a pessoa fica irritada porque o outro está criticando. Mas foi um pouco o que a Ana falou, às vezes no impulso, né, na emoção, a pessoa, infelizmente, não controla naquele momento e acaba agindo de forma contrária a isso que você está falando. Exatamente. Exatamente. E Jesus, nesse caso, é uma coisa muito interessante, que Jesus, nesse caso, ele falou exatamente, vocês
atire a primeira pedra aquele que não tivesse pecado. Ele não falou assim, vocês estão errados, Sim, vocês não sim. têm que atirar a pedra. Ele chamou a pessoa para uma Aquele que nunca interiorização. pegou. Eu vou chegar aqui para dar uso falar aqui. Tá? Obrigada, Roberto. Mário? Mário? Opa. Racional, eu concordo aí com Alcides em número, gênero e grau. E também concordo com o Roberto, porque essa parte da gente mascarar o que incomoda na gente, tem os outros. Eu poderia até dizer que há coisas que incomodam na gente que não são nossas. Desde o momento que você começa a melhorar certas situações, você já não concorda com o mal. Então, o mal já te incomoda. E não é porque você ainda tem o mal dentro de você, é porque já te incomoda aquilo, porque você não faz mais, e não quer que os outros façam também. Não quer sofrer mais aquele mal, porque você também não quer fazer aquele mal àquelas outras pessoas. Uhum. É só uma complementação, não uma contradição, ok? Sim. E outra coisa interessante é o seguinte, é o segundo parágrafo do item 12, sobre a mulher adúltera, porque ele vai ter um verbinho muito especial, dizendo o seguinte, então Jesus se levantando lhe disse, mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ele não pergunta, ninguém vos julgou? Ninguém vos condenou? Porque julgar, todo mundo já tinha julgado. Ela é culpada pela lei de Moisés. E ela lhe disse, não, eu também não vos condenarei. Ide e não peques mais. Perfeito. Okay. Ju, vou pedir, então, obrigada, Mário, obrigada, Roberto, obrigada, Alcides. Vou pedir, Julinha, então, para fazer a nossa prece final, Julinha, por favor. Obrigada. Querido Jesus, obrigada por essa noite maravilhosa, por esse estudo maravilhoso, por essa noite em que a gente pôde se encontrar, mesmo que virtualmente, em que a gente pôde se ouvir um pouco, falar um pouco, refletir um pouco sobre nossas vidas, que possamos estar protegidos na semana seguinte, no dia de amanhã, possamos todos ter uma noite de paz, possamos aproveitar bem a nossa noite, possamos fazer ainda reflexões cada vez mais profundas sobre nós mesmos. E é isso, queria agradecer muito por tudo, que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigada, Júlia. Excelente estreia. Com estrelinha. Bota estrelinha para os alunos, para botar estrelinha para você, tá bom? Obrigada, gente. Vamos nos despedindo. Excelente. Olha a Baba escorrendo. Olha aí, olha Eu não ganhei estrelinha. Ela não é estreante, não, porque ela canta aí toda hora. Não é estreante, não. Hein? Ela não é estreante. Olha ela puxando sardinha aí, ó, para subir. Estrelinha para subir. Não, Mas eu também dou, também dou. Já estou julgando o despotismo. Para Adriana. Ouvi jovens como a Júlia falando. Mas não estava. É alegria. Adriana. Olha só o que você fez. Meu Deus do céu. Ouvir jovens como a Júlia é uma alegria. É mesmo. Valeu, obrigada. Sim, a Júlia, Obrigada. o filho do Roberto também. As pessoas aí estão aparecendo. Isso aí é a esperança que a gente está Os vendo. Que as jovens, coisas né? Eu também, vão os continuar, jovens. vão melhorar, vão crescer. Sabe como Mário? Sim, a Valquíria também, que é jovem. Vou dar estrelinha para todo mundo, tá bom? Distribuir a estrelinha aí, senão vai fazer. Eu também, Alcides, Eu tô Adriana. Vou dar estrelinha.